para a gente avançar aqui, para a gente mudar de assunto, bora falar aí sobre o Rui Costa, porque o negócio é o seguinte. Ontem à tarde a gente teve a notícia, né? Ontem à tarde, na tarde de sábado, a gente teve a informação da demissão do Rui Costa, nessa informação. Logo depois, o São Paulo já fez um anúncio oficial, confirmando aí a saída do Rui Costa, né? Foi tudo bem rápido ontem. E o que acontece? O Juan Branda, que é o auxiliar do Hernan Crespo, fez um post nas redes sociais após a demissão do Rui Costa, tá? Ele escreveu lá, se não me engano, foi em espanhol, eu acho, né? Aí, traduzindo aí para o português, seria algo nesse sentido, abre aspas. A todo Judas, cedo ou tarde, chega a sua hora. A todo Judas, cedo ou tarde, chega a sua hora. Fecha aspas aí para o Juan Branda, auxiliar do técnico Hernan Crespo, né? Eles que estavam no São Paulo há pouco tempo, até porque uma das maiores bizarrices que aconteceu na história do São Paulo foi, né, esse cidadão aí, o Rui Costa, demitiu o Crespo da maneira que demitiu e, para piorar, contratar o técnico que contratou, né? Porque o São Paulo não demitiu o Crespo para trazer um cara melhor. Eu não vou nem voltar nesse assunto aqui. Gabriel, viúva do Crespo, falando disso de novo, cara, é um negócio inacreditável. Até hoje eu não consigo acreditar no que foi feito. E foi uma troca bizarra, né, cara? Tipo assim, o cara acabou com a temporada do São Paulo, né? Tipo assim, falando em todos os aspectos, né, cara? Em todos os aspectos ele acabou com a temporada do São Paulo. Negócio inacreditável aí. E tá aí o Juan Branda, né, chamando aí o Rui Costa de Judas, né? Chamando aí de Judas após a demissão aí do Rui Costa. Complicado. Eu não gosto muito desse negócio de ficar mudando direitinho, né? Fazendo post em rede social de indireta para um, de indireta para outro. Mas, pô, se eu fosse qualquer pessoa da comissão técnica do Crespo, eu faria o mesmo. Faria o mesmo. Entendeu? Até porque todo mundo ali com certeza estava muito revoltado e chateado com a maneira que eles foram demitidos, que eles foram retirados aí do São Paulo. Né? Porque uma coisa é você, não, vamos tirar aqui a comissão técnica do Crespo, né? E a gente vai trazer um técnico melhor, porque a gente entende que tem condição de trazer um técnico melhor, né? Para aumentar as pretensões do time na temporada, mas não, demitiram o Crespo, que tinha, né, que o time vinha de 7 vitórias nos últimos 10 jogos, para trazer o Roger Machado, né? Que, assim, não tem o menor cabimento isso aí que foi feito. O menor cabimento. Né? Bom, o que você achou disso? Deixem nos comentários aí o que você achou dessa indireta aí do auxiliar do Crespo, Juan Branda, para o Rui Costa, tá bom? Aí o que acontece? Continuando aí o tema do Rui Costa, segundo o Gabriel Sá, a multa rescisória de Rui Costa é de 3 salários pela demissão. O valor a ser pago está aí na casa dos R$500 mil, tá? Ele é eu vejo muita gente falando, pô, que o Rui Costa tinha que ser expulso do quadro social do São Paulo. Rapaziada, o Rui Costa, ele é um cara contratado, tá? Ele não faz parte da política do São Paulo, tá? Ele não é conselheiro, ele não tem carteirinha, ele não é sócio, não. Ele é um cara que foi contratado para um cargo. Então, se você quiser tirar o Rui Costa do São Paulo, irmão, é demissão, tchau, benção, acabou. Ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com o São Paulo, né? Então, não tem esse negócio dele ser expulso do quadro social. Expulso do quadro social é quem é conselheiro, né? Aí sim, quem é presidente do conselho, presidente do clube, entendeu? Um diretor de futebol como o Belmonte, esses caras sim, né? Aí podem ser expulsos do quadro social. O Rui Costa é simples, demitiu, acabou, né? Ele é um cara remunerado, um profissional, né? Pelo menos ele pode ser ruim, né? E ele é ruim de fato, mas ele é um profissional. E foi demitido e acabou o vínculo e agora vai ter que pagar aí, né, quase R$500 mil pela demissão do Rui Costa. É aquela coisa que a gente sempre comenta, especificamente do Rui Costa, né, cara? A gente vê no... Você pega o que ele fez no São Paulo esse ano, ele sempre foi coadjuvante do Belmonte, né? Porque era Casares, Belmonte e Rui Costa. O Rui Costa ficava ali de canto, né? Muitas vezes a gente nem lembrava que o Rui Costa estava no São Paulo. Aí depois o Rui Costa ganhou mais protagonismo depois que o Belmonte saiu. Então o Rui Costa, irmão, ficou grandão, protagonista, tomando decisão, aparecendo toda hora, virou o cara do futebol de São Paulo. Ele literalmente mandava e desmandava no futebol de São Paulo. Aí quando ele teve esse protagonismo, o cara destruiu a temporada do São Paulo. Né? 3 técnicos aí
em 6 meses, 3 preparações físicas diferentes que ferrou o time nessa primeira parte da temporada com um monte de jogador machucado, o time despencando na tabela, eliminado por Juventude na Copa do Brasil, na primeira fase que a gente jogou, né, estava na 9ª colocação o Juventude, quando o São Paulo perdeu para o Juventude, entendeu? Um absurdo que foi feito nesse ano aí. Um absurdo, cara. Um negócio inacreditável. Contratou o Roger Machado, demitiu o Crespo para trazer o Roger Machado. Não foi que demitiu o Crespo para trazer um técnico melhor que o Crespo. Não, demitiu o Crespo para trazer um técnico muito pior que o Crespo, que foi o Roger Machado aí que a gente viu, entendeu? Aí é aquela coisa que a gente fala com vocês, que eu sempre comento, né, cara? No Brasil, tem que ter alguma lei para responsabilizar os dirigentes de futebol, porque é muito fácil os caras chegarem no clube, né? Chegar no clube, faz um monte de besteira, destrói a temporada do clube, destrói o clube, destrói os cofres do clube, no outro dia o cara vai embora como se nada tivesse acontecido. Rui Costa destruiu a temporada do São Paulo e vai embora agora com quase 500 conto no bolso de multa. Aí a pergunta que fica é, quem paga a conta? Quem fica com prejuízo? Quem que fica? O clube. A gente que é torcedor, né, que sempre vai estar aqui, e o clube. E o cara vai embora como se nada tivesse acontecido. O CPF dele vai estar intacto em relação a qualquer tipo de prejuízo que ele causou para o São Paulo. Tem que mudar isso no Brasil. Tem que ter alguma lei para responsabilizar os dirigentes pelas coisas que eles fazem nos clubes. Tem que ter uma lei para mudar isso. É por isso que a maioria dos clubes é tudo ferrado. Um tem 1 bilhão de dívida, outro tem 2 bi, outro tem 3 bi, outro tem 4 bi. A maioria dos clubes no Brasil, a grande maioria, 90% ou mais, são todos aí com dívidas bilionárias e muito mal geridos, com péssimas gestões, porque os dirigentes chegam, fazem o que quer, no outro dia vão embora e deixam o prejuízo para a próxima gestão. E o clube fica com prejuízo. É por isso que é muito fácil ser dirigente no Brasil. Entendeu? Isso tem que mudar para onde? Tem que ter alguma lei para ter o CPF do cara ali responsabilizado. Ele tem que ter uma parte da responsabilidade ali no CPF, no nome dele. Entendeu? Porque enquanto não tiver isso, os caras vão chegar, fazer o que quer e no outro dia vão embora como se nada tivesse acontecido. Deixa aí o prejuízo para o clube, né? Deixa aí para quem assumir depois. É sempre assim. É sempre dessa maneira. E o prejuízo que o Rui Costa deu para o São Paulo? Quem paga? Quem fica com prejuízo? Rapaziada, é o seguinte, ó, vamos avançando aqui. Bora falar agora sobre o mercado. Bora falar aí sobre o Domingos Duarte, né, que era o zagueiro que o São Paulo estava aí tentando contratar, era o plano A, virou novela, estava avançado, depois melou o negócio e deu ruim e ele não vinha mais. Segundo o Gabriel Sá, o zagueiro Domingos Duarte não assinou com nenhum novo clube desde o encerramento de suas negociações com o São Paulo. O que eu apurei é que, com a queda de Rui Costa, o negócio pode reacender. Conforme trouxe na data do fim das conversas, o staff do jogador tinha ficado incomodado com a condução do negócio por parte do clube. A conversa era conduzida pelo Rui Costa, tá bom? Então, com a saída agora do Rui Costa, que, como eu falei, ele que mandava no futebol do São Paulo, ele que conversava, que negociava, com a saída agora do Rui Costa, o São Paulo pode aí, né, reacender essas negociações para contratar o Domingos Duarte. O que eu falei com vocês ontem, depois da demissão do Rui Costa? Eu falei, rapaziada, a partir de agora, tudo muda. O Rui Costa mandava e desmandava no futebol do São Paulo. Quem assumir agora esse cargo aí de executivo, de diretor de futebol do São Paulo, quem assumir vai continuar mantendo o modelo de negócio de não contratar jogador pagando direitos econômicos, ou quem chegar já vai querer contratar jogador pagando pelos direitos econômicos, entendeu? Quem chegar vai querer ainda contratar o Arthur Chaves, ou quem chegar vai querer buscar outro zagueiro no mercado. Com a saída do Rui Costa, absolutamente tudo muda. Como vai ser os modos operantes no mercado de quem agora chegar para o lugar do Rui Costa. Entendeu? Então, é o que eu comentei com vocês ontem. Tudo agora muda, porque quem mandava no futebol de São Paulo não está mais lá. Entendeu? Então, é um ponto super importante. E tá aí o Gabriel Sá trazendo já, né, que o Rui Costa caiu e já tem a possibilidade de ter aí, né, de reacender as negociações pelo Domingos Duarte. E o staff do jogador ficou incomodado aí com as conversas que foram conduzidas pelo Rui Costa quando teve, né, aquela negociação que a gente repercutiu bastante aqui. E é isso, cara. Estou muito curioso para saber o que vai acontecer agora. Não sei se o São Paulo vai buscar um profissional do cargo
no mercado, né, literalmente buscar um executivo de futebol, né, um profissional para esse cargo, ou se o Maciço vai pegar alguém da política, do conselho, e botar para ser executivo, como acontece muito. Né? O Belmonte, por exemplo, foi assim. Né? Nunca foi diretor de porra nenhuma na vida dele, ajudou o Casares a ganhar a eleição e, consequentemente, ganhou o cargo de diretor. Não tem experiência, não tem currículo, não tem nada. Estava lá porque era amigo e ajudou o Casares a ser presidente. Né? Esse tipo de coisa acontece. Então, não faço ideia do que vai acontecer. O que eu sei que é bem difícil de acontecer é um executivo de futebol, um diretor de futebol, será se toparia chegar no São Paulo com um contrato de 6 meses? Como assim 6 meses, Gabriel? No final do ano tem eleição, meu velho. Entendeu? É igual o contrato do Roger Machado, era até o final do ano, que é quando acaba aí o mandato do presidente. O contrato do Rui Costa, até o final do ano. O contrato do Rafinha, até o final do ano. O Dorival que chega agora, até o final do ano. Entendeu? Não vai ser feito contrato aí de anos. Entendeu? Então, quem chegar, se for contratado de fato, tem um cara aí para essa função, será que esse cara vai aceitar um trabalho de 6 meses só? É difícil, né? Então ainda tem essa questão, cara, que além de você ir para o mercado, se é que vai ser difícil você achar uma pessoa que vai aceitar aí ficar 6 meses só, entendeu? Tem esse ponto também que é importante ressaltar. Não sei se alguém vai aceitar isso aí, porque é uma situação bastante complicada aí. Né? Enfim, para a gente avançar aqui, rapaziada, bora falar aí sobre o Galopo, né, que está aí na lista de dispensa do River Plate, né? O River fez uma lista de dispensa com vários e vários jogadores, uma galera lá vai deixar o River Plate, e nessa lista de dispensa está o Galopo, ex-jogador do São Paulo, e que o São Paulo tem ainda 50% dos direitos econômicos do jogador. Segundo o Alexander Vieira, o Galopo entrou na lista de negociáveis do River Plate, o Cagliari e o Genoa da Itália monitoram a situação do jogador, além de outros clubes argentinos. Vale lembrar que o São Paulo possui 50% dos direitos econômicos do meia e pode lucrar em uma eventual venda, tá bom? Já teve especulação que o Galopo poderia sair, né, em outras janelas do River Plate, só que agora ele vai sair, né, porque ele não faz parte dos planos, está na lista de negociáveis e, para mim, o que é até mais impactante, ele não está participando da intertemporada com o River Plate, ele está treinando separado. Como aconteceu agora, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, com o Cédric, né, o Cédric, o Luan, não estão treinando com o grupo porque já estão fora dos planos, estão treinando separado até buscar um novo clube. O Galopo está na mesma situação no River Plate, treinando separado porque não faz parte dos planos, então ele vai sair, né, ele vai achar um novo clube para ele jogar aí. E se o River Plate vender, né, aí o Galopo, metade da grana vai para os cofres do São Paulo. É como o Alexandre Oliveira colocou, tem clubes da Argentina, além do Cagliari e do Genoa da Itália, que estão aí de olho no jogador. Então vamos aguardar e torcer por uma venda, porque seria grana para os cofres do São Paulo. O São Paulo tem uma porcentagem muito boa, né, que é de 50% aí dele, tá bom? Rapaziada, é o seguinte aqui, ó, para a gente continuar no tema de mercado, segundo Alexander Vieira, rumores envolvendo o Nicolas Fonseca ganharam força nas redes sociais, mas a diretoria do São Paulo garante que o volante do Leão nunca esteve na pauta do clube. Foi um nome especulado aí, né? O volante Nicolas Fonseca do Leão, mas segundo Alexander Vieira, esse nome aí nunca foi debatido, nunca foi pauta, né? Dentro aí do São Paulo, também nem conheço esse jogador, né? O Nicolas aí Fonseca, volante do Leão, mas apesar das especulações, né? Apesar disso, não tem nada aí não, até porque o Rui Costa foi embora, né? Tem que esperar agora chegar um novo executivo, ver quem vai ser, né? Então tudo muda aí realmente.